Olá pessoal, esse é mais um vídeo que eu estou fazendo para vocês. Dessa vez eu vou falar sobre esquizofrenia. O que é que me motivou a falar sobre esquizofrenia? Estava num grupo de discussão no Facebook e alguém levantou o seguinte tópico: a hipnose serve para tratar a esquizofrenia? Eu não vou tratar disso. Mas o que me chamou a atenção é que a maioria das pessoas que começou a discutir não fazia a menor noção do que era esquizofrenia ou tinha uma noção, ouvindo o galo cantar muito longe. E eu até fiz um comentário lá dizendo que era mais interessante dar um passo atrás, né? Um passo epistemológico, definir os termos. E em algum momento da discussão alguém me sugeriu, bom, então faça isso, né? Esclareça para as pessoas o que é esquizofrenia. Então, cá estou eu fazendo um esclarecimento. Como eu sou historiador, eu vou adotar uma postura mais ou menos histórica para tratar do tema, não é um tema fácil. No final do vídeo eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado e vou tratar da maneira como o Jung enxergava a esquizofrenia. Pois bem, o primeiro é classificar desordens psicológicas em diferentes categorias. O que significa isso? É fazer uma nosologia em termos psiquiátricos. Foi o médico alemão Emil Kraepelin, em 1887. Ele foi aluno do Wundt, que é um dos criadores o criador da psicologia experimental, em 1875, em Leipzig. Ele é tido como o pai fundador da psicologia, e ele se preocupou em classificar as doenças mentais, as afecções, em grandes grupos para facilitar o diagnóstico e o tratamento. E ele usou um termo, na época, né, no finalzinho do século XIX, chamado demência precox, para descrever os sintomas do que depois, um outro autor que eu vou tratar, Eugen Bleuler, né, que tem uma íntima relação com o Jung e a teoria dele, chamou de esquizofrenia e foi o nome que realmente ficou, né? O Kraepelin, ele tinha uma preferência muito forte pelos aspectos biológicos das doenças e sempre que possível ele se remetia principalmente aos aspectos fisiológicos, biológicos, anatômicos, em detrimento dos aspectos psicológicos e sociais. Ele geralmente colocava eles segundo, terceiro plano, no máximo. Mas ele tem o mérito de ter sido o primeiro a tratar de uma nosologia mais concisa e uma tentativa de universalização dessa nosologia. Porque a terminologia em psiquiatria ela era muito confusa, muito difusa, muito dispersa, né? Por que ele usava o termo demência precox? Demência porque ele achava que a esquizofrenia era um tipo de demência, só que ele queria diferenciar de outras demências, como por exemplo o Alzheimer, que acontece principalmente na idade avançada, e o Kraepelin, ele tratava principalmente de jovens com essa doença. Então ele achava que era um tipo de demência que acontecia precocemente, né? E até o Bleuler, a doença foi chamada de demência precox. Quando foi que o Eugen Bleuler rebatizou a coisa de esquizofrenia, né? Foi em 1911, no seu livro, eu vou dizer o nome em alemão, as pessoas não gostam quando eu falo as coisas em alemão, porque o pessoal não entende alemão, mas eu gosto de alemão, então. Demência precox oder Gruppe der Schizophrenien, né? O termo em alemão é Schizophrenen. É um termo até engraçadinho, eu acho. Ele era diretor do Hospital Psiquiátrico da Universidade de Zurique. Esse eu não sei pronunciar direito, eu acho que é Burgotzlitz, porque não é exatamente em alemão, é em alemão suíço, ou alemânico. E à época ele já era um dos nomes mais importantes da psiquiatria germânica, que à época havia suplantado a psiquiatria francesa, né? A França é mais ou menos com Pinel a nação mãe da psiquiatria, né? Por que ele escolheu o termo, eu ia dizer em alemão, vou dizer em português, esquizofrenia, né? Porque para ele a esquizofrenia não era um tipo de demência. E a esquizofrenia podia ocorrer tanto na idade avançada quanto precocemente, como gostava o Kraepelin. O termo esquizofrenia ele vem do grego e ele significa literalmente mente dissociada, mente dividida ou mente despedaçada. São dois termos fragmentada, que o Bleuler utilizava, né? Divisão, dissociação e fragmentação, porque ele achava que uma das principais características da esquizofrenia era o caráter de dissociação
que existia na doença. Eu vou falar disso mais adiante. O Freud, ele não gostava desse termo, ele preferia parafrenia, mas isso nunca pegou, né? Essa invenção aí do Freud nunca deu muita coisa. Eu vou falar para vocês principalmente da psiquiatria em língua inglesa, porque eu estudo mais, tem mais fontes, né? Tem mais livros e como eu leio em inglês também, a coisa facilita para mim, né? E o livro do Bloiler, que foi lançado em 1911, ele só foi traduzido em 1950 para o inglês, né? Mas ele teve um imenso sucesso, ele teve rapidamente 5 reimpressões e foi muito poderosa a influência da psiquiatria do Bloiler na psiquiatria norte-americana, especialmente no pós-guerra. Porque foi no pós-guerra que começou a serem desenvolvidos os grandes trabalhos de nosologia, como os DSMs, né? O DSM-1 e principalmente o DSM-2, que foram feitos depois da Segunda Guerra Mundial, eles tinham uma influência muito pesada do Bloiler. Alguns autores explicam isso em virtude de que, diferente de hoje em dia, havia uma influência muito forte da psicanálise na psiquiatria. Eu vou falar disso depois, porque a psiquiatria se afastou de toda e qualquer teoria, na verdade. E a noção do Bloiler de esquizofrenia depende de você adotar uma noção de inconsciente psíquico. Então, para quem estudava psicanálise, já tinha inconsciente mesmo, estava valendo. E diferente das noções do Kraepelin, as noções do Bloiler, elas eram pautadas por um diagnóstico psicológico, né? E ele foi obtido através de testes psicológicos, de diagnóstico psicológico, inclusive com a ajuda do Jung e do companheiro dele, o Franz Ricklin, né? Acontece que essa influência do Bloiler e da psicanálise decresceu, e já a partir do DSM-3, outros sintomas, que não os fenômenos dissociativos, eles passaram a ser considerados primordiais para o diagnóstico da esquizofrenia, especialmente sintomas psicóticos, né? Como alucinações, eles passaram a ter uma proeminência muito maior, né? Então, o DSM-3 foi publicado em 1980, e nessa época, curiosamente, havia um movimento muito forte na psiquiatria dos chamados neocrapelianos. O que significava isso? Eles queriam que se retornasse a uma perspectiva mais biológica, que enfatizasse os aspectos fisiológicos, anatômicos, enfim, os aspectos biológicos, né? O principal teórico desse movimento foi um alemão chamado Kurt Schneider, que ele argumentava que os fenômenos psicóticos, os sintomas psicóticos estavam fortemente associados à esquizofrenia. Isso era tão forte que, se houvesse um só sintoma de alucinação auditiva, a pessoa ouvisse vozes, ela já era diagnosticada como esquizofrenia. No DSM-4, eles falavam em alucinações ou delírios bizarros, né? Esse termo foi depois retirado do DSM-5, que salvo engano, é o mais corrente, manual psiquiátrico. Esse manual é como os psiquiatras diagnosticam as pessoas, né? Se percebeu, os próprios movimentos da psiquiatria perceberam que os chamados sintomas psicóticos, delírios, alucinações, etc., eles não eram cruciais para você entender a esquizofrenia, e eles participavam de uma gama de outros fatores, mas mesmo assim permaneceram no DSM-5 como sintomas primários, como considerados primordiais para o diagnóstico, apesar de que esse movimento dos neocrapelianos ter dado uma caída e, de novo, o pensamento psicológico do Bloiler, os neo-bloilerianos, tenha ganhado proeminência, né? Mas o que era a esquizofrenia pro Bloiler? Eu vou voltar para o DSM daqui a pouco, eu vou dizer para vocês como é que os psiquiatras hoje em dia diagnosticam, né? Mas como foi que ele chegou na noção que ele tinha de esquizofrenia, né? Ele usou principalmente o chamado teste de associação de palavras. Eu vou fazer depois um vídeo só sobre o teste de associação de palavras, especialmente porque isso tem uma importância muito grande para a psicologia do Jung, né?
Esses testes eram realizados principalmente pelo próprio Jung e pelo Franz Hickling, né? No hospital que o Bloiler dirigia. Ele funcionava mais ou menos assim: havia uma lista de 100 palavras e você dava uma ordem simples, que todo mundo pudesse entender, de que você deve responder com a primeira palavra que vinha à cabeça, tinha que ser uma palavra só, o mais rápido possível, sem pensar. Por exemplo, eu dizia porta, a pessoa dizia chave, ou dizia fechadura, a pessoa dizia chave, alguma coisa dessa ordem. E o Jung ele passou a se interessar não pela regularidade do teste, pela maneira como as pessoas respondiam regularmente, mas por aquilo que perturbava o teste, que é uma coisa que foi uma inovação feita pelo Jung, né? E eles testaram um número muito grande de pessoas, tanto de pacientes diagnosticados com esquizofrenia, quanto de pessoas ditas normais, né? E isso levou o Bloiler a caracterizar a esquizofrenia com relação às associações. Na verdade, esse termo não é dele, mas passou, as pessoas, como fazia sentido, as pessoas acham que é dele, mas eu vou usar, que era o que acabou ficando conhecido como associações frouxas ou afrouxamento de associação, com uma ênfase nos complexos. O Bloiler passou a utilizar a teoria Franz Hickling dos complexos, que foi a base para a teoria do Jung. Por que esse afrouxamento era importante? Porque havia uma corrente da psiquiatria, o associacionismo, que achava que a capacidade de fazer associações entre elementos psicológicos distintos. Então, por exemplo, eu lembro de um elefante, da imagem do elefante. Junto da imagem do elefante vem o meu sentimento acerca do elefante, vem uma lembrança que eu tenho de um filme, de ter visto um elefante. Eu nunca vi, eu sou pobre, nunca fui à África. Eu fui no zoológico. Não, eu já vi um elefante, eu fui no zoológico. Pronto, acabou de associar uma coisa. Eu fui no zoológico de São Paulo e, salvo engano, lá tinha uns elefantes. Pelo menos rinoceronte tinha. De qualquer sorte, eles achavam que essa capacidade de realizar associações entre conteúdos psíquicos, fosse de pensamento, imagem, o que é que seja, era o que tornava a personalidade coesa. E que sem isso, a personalidade tornava-se fragmentária. E aí vem o segundo aspecto daquilo que o Bloiler considerava fundamental para o diagnóstico psicológico da esquizofrenia. Na esquizofrenia, a personalidade ela perde a sua unidade, né? Por quê? E vai aparecer uma fragmentação ou uma cisão, né? Algumas vezes ele usa o termo dissociação ou cisão, que é Spaltung em alemão, alemão. Ou fragmentação, que é Zerreitzung. Esse é mais legal. Das funções psíquicas entre elas. Isso está baseado na ideia de que existem complexos, que são como se fossem personalidades parciais, e que, como essa dissociação, em algum momento a personalidade, que está enfraquecida porque ela perdeu a unidade, ela pode ser substituída por um complexo inconsciente que vai ser uma personalidade parcial e vai tomar ali o controle de alguma forma, né? Porque a capacidade associativa, que é essa força de manter conteúdos psíquicos aglutinados, que é fundamental para que você tenha um eu coeso, uma personalidade coesa, ela tinha se enfraquecido por algum motivo, logo esse eu perdia a coesão, a unidade, tornava-se fragmentário e tornava-se vítima face a essas influências inconscientes que iam acabar o subjugando temporariamente ou permanentemente, né? A tese do Jung acerca da esquizofrenia, ela é muito similar a essa que o Bloiler, baseado nos próprios estudos do Jung, colocava. Para ele, a esquizofrenia é uma invasão de conteúdos arquetípicos do inconsciente coletivo, conteúdos esses que têm um caráter mítico muito forte, e essa invasão ela pode ocorrer em qualquer indivíduo. Ele acha, inclusive, que esse tipo de coisa pode ensejar alguém a escrever uma filosofia, dependendo da coesão do complexo do eu. Caso esse complexo do eu ele não seja firme bastante, ele vai se tornar fragmentário. Ele vai se afogar nesse vagalhão de imagens oriundas da esfera inconsciente, né? Então veja que para o Bloiler você tem dois elementos importantes para diagnosticar psicologicamente a esquizofrenia. O caráter associativo que se perde, e aí você perde a coesão da personalidade,
e o Spaltung, a dissociação. Ah, o Jung, inclusive, vai achar que o caráter dissociativo da personalidade é normal. O problema vai ser o excesso de dissociação. Inclusive, ele acha que sem a dissociação você não seria capaz de determinadas atividades que lhe permitem se adaptar a diferentes ambientes, etc. Mas, como é que é hoje no DSM-5, né? Esse manual de psiquiatria? Como é que se diagnostica, né? As esquizofrenias. Por sinal, do DSM-4 para o DSM-5 desapareceram os subtipos de esquizofrenia. Não tem mais esquizofrenia catatônica, paranoide, essas que tinha. Agora é só esquizofrenia mesmo, né? Deixa eu ver se eu lembro direitinho. Assim é. Paranoide, desorganizada, catatônica, indiferenciada e residual. Desapareceram, não tem mais. Agora é só esquizofrenia. Então, eles têm uma lista de sintomas do grupo das psicoses, que são delírios, alucinações, fala desorganizada, comportamento desorganizado ou catatônico, sintomas negativos. Então, para o diagnóstico preciso, o sujeito deve exibir pelo menos 2 desses sintomas. E pelo menos um deles deve ser dentre esses 3, delírio, alucinação e fala desorganizada. Então, é assim que um psiquiatra ele vai diagnosticar esquizofrenia. Se o sujeito apresentar 2 desses sintomas, que são mais característicos da psicose e menos da esquizofrenia. Mas por quê? Falei para vocês que o DSM-1 e o DSM-2, eles tinham uma influência muito grande da teoria psicanalítica. Acontece que, com o advento da farmacologia, o interesse propriamente psicológico, o interesse em uma teoria que embasasse a nosologia psiquiátrica, ele foi desaparecendo. E ele foi se tornando cada vez mais tendo um interesse de realizar grandes estatísticas epidemiológicas, para você saber a ocorrência de determinada doença em determinado local, em determinado país, porque isso facilita o diagnóstico. Vocês veem que é relativamente fácil um psiquiatra dar um diagnóstico de esquizofrenia. Se a pessoa tiver fala desorganizada e delírio, ou uma alucinação qualquer, você chegar para o médico e disser, doutor, estou escutando vozes. Ele dizer, fale mais sobre isso. Aí, doutor, sei falar não. Fala desorganizada, escuta vozes, esquizofrênico. Não é bem assim, né? Eu estou fazendo uma caricatura, mas... como há essa tendência à epidemiologia, e perde-se o interesse propriamente psicológico, uma perspectiva como a do Bloiler, que era eminentemente psicológica, ela perde força. A coisa do Kraepelin, biológica, ela também perde força, porque no fundo não interessa muito se a causa é biológica ou não. Inclusive, até hoje há uma discussão, a maioria dos autores concordava que deve haver um componente físico, um componente fisiológico, biológico na esquizofrenia, mas eu pesquisei, porque fazia tempo que eu não pesquisava coisas fora da psicologia analítica sobre isso. E tem evidências cada vez mais fortes, mas não tem nada conclusivo de que haja, de fato, um elemento biológico e qual seja esse, né? Porque o mais importante é isso, que tem alguma coisa biológica, até mesmo genética, se concorda com isso desde sempre, desde a época do Bloiler. Kraepelin achava isso. Só que nunca se realmente encontrou o que quer que seja esse elemento físico da coisa, né? Bom, eu acho que eu trouxe para vocês pelo menos 4 perspectivas diversas do que seja a esquizofrenia. Eu espero não ter complicado mais, né, a cabecinha de vocês, mas às vezes é bom complicar, né? Coisas excessivamente fáceis de ensinar em geral são imprecisas, quer dizer Gaston Bachelard. E é isso. Eu vou deixar linkado aqui embaixo uma parte disso que eu falei. Eu escrevi antes, vou colocar no meu blog, vou deixar o link aqui para vocês. E é isso. Se vocês tiverem gostado, deem aí um joinha. Se não forem inscritos ainda no canal, curtam o canal, né? É bom, eu recomendo. E ajuda bastante se vocês derem um joinha, curtirem, se puderem indicar para amigos, né, que se interessem pela temática. Também agradeço. Muito obrigado, é isso. E logo terão outros vídeos, inclusive sobre o método de associação de palavras, teste de associação de palavras, e eu vou fazer um também sobre a psicanálise e a hipnose, porque também tem muita confusão sobre isso e eu tratei bastante disso no meu mestrado. Bom,
Obrigado.